Matriz. Matriz. Um assunto tantas vezes tido como um assunto complicado, e eu acho que a gente está só sendo injusto com esse assunto. Pense num assunto gostoso de se estudar, principalmente quando a gente entende o que é que está acontecendo. Antes de mais nada, o que é que seria uma matriz? Uma matriz é uma tabela, ok? Assim como quando a gente faz uso de aplicativos no computador que fazem tabelas, a matriz é a mesma coisa. Ela é uma disposição de elementos em linhas e colunas, de elementos em linhas que a gente vai dizer que são horizontais e em colunas, que aqui a gente vai chamar da disposição vertical, ok? Amigos, como é que a gente faz a representação de uma matriz? A gente diz que uma matriz, ela é esse conjunto de elementos distribuídos em M linhas e N colunas. Ficou esquisito, né? M linhas, N coluna. M linha é nome de gente, mas aqui é o número de linhas e aqui é o número de colunas. Número de colunas. Então, quando você chega e diz que você possui uma matriz A3 por 2, significa que você tem uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Se você já diz que você tem uma matriz 2 por 3, você tem uma matriz que possui 2 linhas e 3 colunas. A representação da matriz, ela usa essa forminha bem prática. Agora, os elementos da matriz, eles também têm uma representação genérica. Se a gente tem a matriz A, a gente representa a matriz por uma letra maiúscula. O elemento, a mesma letra e minúscula. E o que é que seria esse A e J? Esse I é a linha em que o elemento se encontra e esse J, a coluna que o elemento se encontra. Quando você chega e diz que você está querendo encontrar o elemento A13, é o elemento que se encontra na primeira linha e terceira coluna. Quando você chega e diz que quer encontrar o elemento A31, você está falando do elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Então, isso aqui não é um número só, A13, né? É A13, A31. E aí eu queria que a gente representasse algumas matrizes só para poder ficar bem tranquilo. Eu chego para você e represento a matriz A3 por 2, como ali está escrito. Ela vai possuir 3 linhas e 2 colunas. Ela vai possuir o elemento A1, A12, A13, A21, A22, A23. Temos um errinho, não? Ela só possui 2 colunas. Beleza pura? Então, cuidado na hora da representação. A31, A32. Essa nossa matriz possui 3 linhas e 2 colunas, ok? Amigos, se eu já tivesse uma matriz com o formato A23 ou A2 por 3, ela teria 2 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Olha a limitação onde está. A21, A22, A23. 2 linhas e 3 colunas. Tranquila a identificação do elemento, tranquila a identificação da matriz, mas para que a gente vai usar matrizes, né? A gente vai usar matrizes, pessoal, para uma série de interações que vão aparecer ao longo da sua vida, quer seja em economia, quer seja em análise de dados, tá? Mas a gente precisa, nesse momento, saber operar algumas coisas com matrizes. E aí, antes de dar início a essas operações, vamos chamar alguns tipos especiais
de matrizes. Esses nomes, pessoal, eles não são de importância não, apenas é cultura mesmo. Você tem, por exemplo, uma matriz que se chama matriz linha. Por que ela é uma matriz linha? Porque ela vai ter uma linha por m colunas. Ela vai ter apenas uma linhazinha. Nós temos a matriz coluna, ok? Que é aquela matriz que vai ter m linhas, mas apenas uma coluna. Você tem, por exemplo, a matriz que eu acho que tem um nome mais importante dentro da nossa caminhada, que é a nossa querida matriz quadrada. E assim como esse, tem diversos outros nomes para outras matrizes especiais. Mas a gente devia parar e pensar que a gente está vivendo uma era onde decoreba de nomes não fazem o menor sentido. A gente tem que saber coisas que tenham utilidade, né? Você tem, por exemplo, a matriz quadrada. É toda e qualquer matriz que o número de linhas e o número de colunas foi igual. Afinal de contas, aquela disposição vai me lembrar um quadrado. Eu vou colocar uma reticênciazinha, porque nós temos outros nomes que aqui não vem ao caso a gente destacar, pois não existe em matemática essa necessidade de saber nomes das coisas. Destaquei o nome matriz quadrada, por quê? Porque vai ser a matriz que mais vai se repetir quando a gente estiver fazendo outras operações. E vai ser o único tipo de matriz quando a gente estiver fazendo determinantes. Só existe determinante de matriz quadrada, tá? Mas isso fica para mais para frente. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre algumas operações importantes com matrizes, ok? Por exemplo, se a gente fala de uma operaçãozinha chamada, vou colocar aqui, ó, operações com matrizes. Vamos supor que a gente queira criar uma cronologia, igualdade de matrizes. Se a gente está falando de uma igualdade de matrizes, a primeira coisa que a gente tem que atender é que essas matrizes precisam ter o quê? A mesma ordem. Elas precisam ter a mesma ordem, elas precisam ter, numa linguagem mais popular, o mesmo tamanho. A segunda condição é que os elementos de posições iguais têm que ser iguais. Tem que ser iguais. Dessa forma, meu amigão, o que é que a gente tem? Olha, na hora que eu pego uma matriz A2 por 3, que tenha essa disposição aqui, ó, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, e eu vou escrever x15, 20y, tudo bem? E eu vou ter essa matriz também 2 por 3, primeira condição para haver uma igualdade, já está atendida, né? Elas possuem a mesma ordem, e eu vou escrever aqui os números 0, Z5, T0, menos 3. Amigos, se for dito em algum momento que as matrizes A e B têm que ser iguais, as ordens já são iguais. Só precisamos o que agora? Precisamos ter os elementos de posições iguais que tem que atender à condição de igualdade. Portanto, o x tem que ser 0, meu amigo. O z tem que ser o 1, 5, beleza? O t tem que ser o 2 e o y tem que ser o menos 3. Ó, igualdade de matrizes, primeira condição, as matrizes precisam ser de mesma ordem. Segunda condição, as matrizes precisam ter os elementos correspondentes, se você preferir assim dizer, iguais. Sempre levando como uma premissa do nosso estudo não termos vídeos muito longos, nós vamos dar uma pausa e vamos continuar com mais operações no próximo vídeo.